Lá, ele é nascido em Porto Rico, é residente na Flórida, Estados Unidos. Ele é Bawoni Awo do templo Ifá de Oxobô. Ele é Oluin Ossá de Oió, que é um título de chefia sacerdotal de Obatalá de alto escalão. Além de inúmeros orixás que ele foi devidamente treinado para cultuar, né, e consagrar. Ele é a pessoa não nativa que tem mais experiência e vivência em terras iorubás, tá? Não são mais de 20 anos frequentando terras iorubás, não é turismo, é frequentando terras iorubás. Ele já foi entrevistado por vários veículos de comunicação da Nigéria, recebeu diversas homenagens por instituições de alto escalão na Nigéria devido ao trabalho sério de fomento e preservação da cultura iorubá. Sem contar que ele domina fluentemente diversos dialetos do idioma iorubá e ele fala fluentemente inglês, espanhol e português, por isso que ele está aqui, né, conversando com a gente hoje. Babá, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade enorme, porque a gente está levando para as pessoas aqui do TikTok, que são pessoas mais jovens, e tem um público também de sacerdotes que sempre querem saber a respeito de algumas situações do culto tradicional iorubá e tem muitas dúvidas. Eu acho que, assim, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui para o senhor, que há uma grande confusão, há um dogma muito instaurado aqui no Brasil a respeito de orixá ser a própria energia da natureza. E aí eu queria que o senhor dissertasse sobre isso. Qual é o conceito iorubá de orixá? Entendi. Primeiro, quero te agradecer também pelo trabalho duro que já vem fazendo há um tempão sobre a cultura, que a gente está junto, né, fazendo isso faz bastante tempo. Só queria acrescentar que eu não nasci em Porto Rico. Toda a minha família é de Porto Rico, mas nasci em Nova York. Olha que interessante. Ah, Sim, nasci em Nova York, sim. Mas eu também sou passei, americana. Eu sim, achei que o passei senhor anos. fosse porto-riquenho. Não, na verdade, toda a minha família é porto-riquenha, né? Mas o que acontece é que eu nasci falando espanhol e inglês, porque a cultura nunca se esquece, né? Nunca se esquece. Então, Uhum. eu me criei num ambiente porto-riquenho. Meus pais são de Porto Rico e tudo. E morava em Porto Rico também. Também fiz faculdade um pouco na Universidade Interamericana para antropologia. Comecei os estudos lá. E voltei para os Estados Unidos, né, para continuar os estudos. E agora moro na Flórida, em Plantation, perto de Fort Lauderdale. E, inclusive, tem uma comunidade bastante grande em Pompano Beach, que fica a 20 minutos daqui. Então, já faz um tempão que estou aqui. Sobre essa pergunta, então, primeiro tem o conceito das divindades que se conhecem como Irumale. Os Uhum. Irumale são seres espirituais, inclusive muitas vezes nem tem gênero. Uhum. E tem também as pessoas que, através de atos de heroísmo, quando morreram, se tornaram divindades. Às vezes, essas duas categorias se misturam. Por exemplo, o caso que todo mundo conhece, Xangô, que é Irumale, e Xangô Telauco, que foi terceiro Aláafin de Oió. Então, assim, aconteceu com várias divindades, com Oxum, Iemanjá, Obatala, etc. Então, as divindades, eles controlam certos aspectos da natureza, mas, por exemplo, Obatala não poderia dizer que ele pertence ao rio, nem montanha, ele tem a ver com criatividade, com criação. Então, ele não é a criação em si, ele é quem controla esse aspecto da vida. No ventre da mãe, é o Batala que moldeia a nova criança. Então, um exemplo assim, né? Ainda que eu sei que aqui nas Américas, na diáspora, tem várias influências de outras etnias, outras culturas africanas. Talvez por isso seja a confusão. Por exemplo, se a gente Sim, for para o Rio Oxum,
Não é Eu Oxum, ontem, é Laitona. Diga. o que aqui a gente tem no Brasil é como se fosse, por exemplo, a pessoa vai entrar, é como se Xangô, por exemplo, representasse o próprio trovão. Não é que ele, não, as pessoas não conseguem destituir o domínio do elemento, a representação Hum, do elemento com o elemento em si. Então, é até o que eu falo para alguns alunos meus. Imagina se Xangô fosse o próprio trovão. A pessoa vai. Quer dizer, o próprio raio, desculpa, né? É o próprio trovão, não, o próprio raio. A pessoa vai entrar hum. em transe, a pessoa vai virar um super-herói da Marvel e sair com um raio, né? Jogando raio para todos os lados. É, Não tem a menor possibilidade. A pessoa ia entrar em transe com Oxum, ia sair fazendo assim com água, né? é. Não, E não essa tem. conversa Então, assim. é interessante essa conversa porque até aqui nas Américas, pelo menos entre os praticantes da tradição afro-cubana, tem algo dessa crença. Por exemplo, tem muitas linhagens, eles chamam de ramas, que eles não iniciam para Olokun, que não iniciam para Aganju, etc. Tem outras linhagens que fazem. Mas a desculpa ou o raciocínio é que não é possível colocar um vulcão inteiro na cabeça de um ser humano. Ou não é possível colocar um mar inteiro dentro da cabeça do ser humano. Mas aí pode colocar o rio Oxum na cabeça? Não entendi essa parte, Pois não é esse tipo de coisa. Mas é uma forma de explicar, né? Porque eles não fazem. eu acho que também tem um conceito muito idílico ocidental da coisa greco-romana, né, de deidade. Tem uma influência muito ocidental em cima disso, dessa coisa do elemento. E eles confundem esse conceito ocidental com o conceito iorubá. Sim, eu acho sim. Bom, eu vou ler aqui para o senhor algumas perguntas, né, que as pessoas fizeram nas caixinhas de perguntas lá da outra rede que a gente abriu. Uhum. E vou começar aqui. A primeira pergunta é: como resolver o problema de uma pessoa que foi iniciada em um orixá que não tem nada a ver com ela? Qual a solução? Então, eu acho que é um pouco complicado no sentido do que não tem um padrão de prática. Por exemplo, Terra Yorubá é diverso, é muito grande. Tem bastante variedade em prática de conceitos. Tem lugares que pessoas se podem iniciar em mais de um orixá. Tem lugares que não faz parte da tradição deles. Agora, se chegar um ocidental, podem fazer porque o ocidental está pagando, então só para aplacar ou para deixar as pessoas satisfeitas, né? É, então tudo depende da região. Uma opção, primeiro, eu não acho que a pessoa pode achar, pode dizer, foi o orixá errado, né? Eu acho que qualquer orixá vai ajudar o indivíduo. Se precisar receber um assentamento de outra divindade e cultuar, pronto. Especialmente dentro de uma comunidade onde não existe iniciação e doxo para outro orixá, só para um, né? E tem outros lugares que pode se iniciar sem problema nenhum. Agora, sempre é importante também olhar para os tabus, certas coisas não combinam muito bem, entendeu? Por exemplo, pessoas de Obatalá, o vinho de palma. Tem divindades que gostam muito de Obatalá, é tabu. É. Eu vou até complementar aqui, porque é uma pergunta que eu recebo muito. Que tem a ver com esse tópico. Muitas pessoas perguntam aqui: existe o orixá da pessoa, o orixá pessoal? Depende da região também. É, então, uma pessoa que nasce dentro da cultura já vem com certos privilégios. Por herança, já tem uma divindade principal, pelo menos uma, que tem a ver com essa linhagem. Então, a pessoa que nasce já pode participar de certa forma, né? Às vezes muito mais do que uma pessoa que vem de fora.
tem uma questão de iniciação em algumas divindades só para pessoas de fora começarem a cultuar. Que aí fica um pouco delicado, mas temos o exemplo de, por exemplo, Ogum, temos o exemplo de Egungun também, que se faz iniciação para pessoas que não são parte dessas linhagens. Depois de uma geração, duas, então cada pessoa que nasce, e Egungun, se é a divindade, né, o conceito principal da linhagem, todo mundo que nasce dentro dessa linhagem já tem automaticamente certos privilégios e pode participar. Então, mas esse tipo de conhecimento não é muito comum aqui nas Américas, na diáspora. Então, quando uma criança nasce, o que é muito comum é que se faz Essentaye, também conhecido como Ikosejaye. Dentro desse jogo, se a criança nasceu numa família de orixá, se pode perguntar se a criança nasceu já com essa mesma divindade principal da família, ou se trouxe com ele ou ela outra divindade acompanhando, que essa criança deve cultuar. Então, existe o segmento ancestral e, às vezes, novos cultos que vão entrando na família por causa das crianças novas que vão nascendo. É muito comum que uma pessoa tenha pelo menos uma divindade principal, que se dedica a essa divindade, pode receber outras divindades, cultuar outras, dependendo da região, se iniciar em outras também, mas sempre vai ver uma ou duas, ou máximo três. E a participação depende do contexto. Uma pessoa pode ser Babalaô e Oje. Pode ter título dentro do sacerdócio de Ifá e também dentro do sacerdócio de Egungun. Então, muda dependendo do contexto. Nesse desenrolar aí dessa questão de iniciação, vou aproveitar e perguntar aqui algo para o senhor, que está até na lista, mas está mais para baixo de perguntas. Essa questão de iniciação. Aqui no Brasil, a gente tem um conceito que foi instaurado pelo culto tradicional iorubá, que é um conceito moderno, né? De que é necessário você fazer iniciação praticamente de quase todos os orixás. Se você fez Itefá, você tem que fazer a iniciação e você tem um cargo sacerdotal, você tem que se iniciar de Exu, Ogum, Obatalá, quase todos os principais orixás. É importante também esclarecer aqui para as pessoas, porque que estão na live, que tem uma diferença entre o Ifá e o culto tradicional iorubá. O Ifá, ele é o culto Orumilá, ele está inserido dentro do culto tradicional iorubá. Tá? Então, quando uma pessoa ela é iniciada em orixá pelo culto tradicional iorubá, é errado você falar, eu me iniciei em Oxum pelo Ifá. Não, você se iniciou em Oxum pelo culto tradicional iorubá. Então, eu queria saber do senhor, é comum em terras iorubás ter todas essas iniciações desreguladamente? Lógico, a gente sabe que as pessoas podem se iniciar em mais de um orixá, em vários orixás, mas é obrigatório, por exemplo, no caso de uma pessoa que tenha o destino sacerdotal, tenha a vocação sacerdotal, ela ter que se iniciar em todos os orixás? Não, não é necessário. Depende, de novo, da possibilidade da pessoa de ter toda essa responsabilidade, também a possibilidade econômica, e também da região. Eu, por exemplo, eu conheço pessoas no estado Ogum, Abeokuta, certos lugares que existem iniciações para 3 orixás, pelo menos. Eu já conheço pessoas que Simultânea. eles... isso também existe. Então, tem uma questão, por exemplo, eu conheço lugares
que se uma pessoa tem que se iniciar em Obatala, automaticamente iniciam essa pessoa para Oxum. E a pessoa recebe os dois assentamentos ao mesmo tempo. E eu perguntei por quê, e é porque para que essa pessoa possa participar mais em vários ambientes, né? Também já conheci pessoas me falaram sobre Obaluayê e Exu ao mesmo tempo, mas não conheci pessoalmente. Mas Obatala e Oxum ao mesmo tempo já conheci várias. E também pessoas de Oxum que têm que iniciar em Oxum também se iniciam para Obatala ao mesmo tempo. Não tem uma separação, nem um dia, nada. Então já conheço pessoas assim. Mas isso pertence a certas linhagens. Essas pessoas são chamadas em algumas regiões de Olobamedi. Olobamedi é uma pessoa que tem dois reis, por exemplo, as duas divindades que são como os reis da pessoa, né? E existem Olobameta, já escutei, só que não conheço ainda. Não conheci ninguém, mas existe, segundo pessoas confiáveis, né? Eu já soube de uma mulher em Oió, por exemplo, e foi uma Yorubá mesmo, que se iniciou em vários orixás. E a iniciação durou um mês, uma coisa assim. E ao final se fez um jogo para sacar um Odu para ela. Então tem essa opção também, para que possa nascer com um Odu de iniciação, só que se iniciam para várias divindades ao mesmo tempo. Não é comum, mas é importante saber que cada região tem suas normas. E também existem exceções. Temos que ser honesto. Existem exceções por vários motivos. Alguns desses motivos são coisas sinceras, boas, e outras vezes é pela questão econômica. Então as pessoas também têm que se educar, saber onde vão se iniciar e saber e aceitar as normas de cada região. Tem lugares onde se fizer algum idosho para um orixá, depois pode fazer Itefá. Tem lugares que pode fazer Itefá primeiro, depois fazer algum outro idosho. Tem alguns orixás que não aceitam isso em algumas linhagens. Tem outras linhagens que sim aceitam. Por exemplo, em Quetu, a costume é que se inicia uma pessoa em um orixá, seja o Shumare, Yewa, Babaligbo, ou Batala, o que for. Depois pode fazer Itefá. Inclusive existe Itefá para mulher em Quetu, que é um pouco diferente ao Itefá para homem, mas existe. Só que depois de Itefá não é comum, eu, por exemplo, não conheço e já perguntei que se faça um orixá depois de Itefá. Já Itefá, tipo, fecha tudo. Nesse caso em que tu, quando faz o Itefá, não pode, não aceita fazer iniciação de orixá depois. Eu não conheci ainda, né? Já perguntei, mas pode ser que tenha alguma pessoa que fez, mas ainda não conheço. Não conheci. Interessante. Vai na contramão do que é pregado aqui, né? Sim, e depende da região. Por exemplo, no Shogo é bastante comum fazer Itefá primeiro, se a pessoa quiser, e depois fazer outro orixá. Ou fazer algum idosho e logo depois fazer Itefá com um ano, depois de 30 anos, não importa. E tem lugares que não, simplesmente não. Em Oió, por exemplo, teve um movimento de alguns anos, e por isso que no Brasil e nas Américas em geral, o povo acha que tem apenas uma forma de fazer as coisas e um conceito sobre os orixás. Eu conheço Oió há bastante tempo, falo com pessoas em Oió todos os dias, então eu posso te dizer que sim existe fazer orixá e dosho depois de Tefá em Oió e vice-versa. Só depende da pessoa, cada linhagem tem suas regras, suas normas, suas opiniões também, seus conceitos.
Pessoas em Oyo, por exemplo, se são de Xangô e nasce uma criança que sabem que tem que se iniciar em Xangô, mas se tiver que se iniciar em Ifá, fazem Ifá primeiro. Fazem Ifá primeiro e logo depois fazem Idoshu, para que Xangô seja o último Oshu que vai receber na cabeça. Se quiser fazer algum ritual para Egbe, que seja lavagem de cabeça apenas, sem Idoshu, faz. Ou outra iniciação que não tem a ver com raspagem de cabeça, fazem também. Mas é uma norma deles, né? Então tem que respeitar. Em outras áreas talvez não seja assim, mas em Oyo, mas para esclarecer, né? Porque muitas pessoas acham que só tem uma forma de fazer as coisas em Oyo, um conceito, somente 17 ou 21 dias de iniciação, e não é assim não. Oyo é bastante grande, tem muitos praticantes de Orisha, seja de Obatala, de Fá, de Xangô, o que for, e cada linhagem tem suas normas. Ó, para o pessoal, só uma pausa. O pessoal que está chegando agora, este que está aqui com a gente é o Tifa Kuilolá. Ele é americano. Eu antes falava que era porto-riquenho, mas agora eu me corrigi. Ele é alto sacerdote de Obatalá. É sacerdote de Ifá, é sacerdote de Egungun. E é uma das pessoas que não é nativa, que mais tem vivência em terras urubais. Vivência, como eu falei, não é turismo que o pessoal faz aqui no Brasil, que vai, fica 15 dias, faz uma iniciação, depois volta, e aí já acha que já virou sacerdote, que já pode fazer tudo. Não. O Babá, ele tem uma experiência absurda. Vou continuar aqui. A outra pergunta é: a gente tem aqui no Brasil um conceito chamado abiaxé. O que é esse conceito aqui da diáspora? A mulher está grávida, tá? Ela está com um filho na barriga. E aí ela vai fazer a iniciação de orixá. Então, para a diáspora, esse filho que está na barriga dela, ele é abiaxé. Ele já nasce feito. Ele não precisa se iniciar em mais nada. Existe esse conceito em terras yorubais, Babá? Ainda não conheci pessoas assim. Inclusive, se é uma mulher grávida, a gente tenta evitar iniciar essa mulher até dar à luz a essa criança. Para evitar algum perigo, né? Porque sabe que existe transe. Pode acontecer, pode não acontecer, mas se acontecer e alguma coisa ruim acontecer com a criança, é uma coisa desagradável, né? Então, a gente tenta aguardar até nascer a criança e depois fazer a iniciação. Então, não conheço. Agora, se a mulher já deu à luz e ela estiver com a criança, aí pode fazer a iniciação. Já com a criança nasceu. Bebê. Mas, sim. Mas ainda não conheci uma mulher grávida que fez iniciação e que já tem certos privilégios ou já se considera. Mas existe, Babá, existe esse conceito de ele já nasceu iniciado, ele não precisa ter o irari, ter o adocho, ele não precisa se iniciar porque ele já nasceu iniciado no orixá. Existe isso? Agora, sim ou não, e não. Deixa eu ver como posso te explicar. Por exemplo, e não porque estava no ventre da mãe. Tem certos cargos, títulos, que por linhagem, a pessoa escolhida para ser o líder desse culto não precisa passar por idoshu. Inclusive, às vezes, nem pode passar por idoshu. Mas também, será que é porque não há uma linhagem já da família, Babá? Isso, são linhagens específicas. E tem a ver com, sabe que tem a ver com hierarquia. E os cultos que tem a ver com a organização social e política de cada cidade, povoado, etc., né? A gente vê isso com Aje, que é um título de Obatala, que não é Adoshu, mas que é o líder
de todas as pessoas de Obatala. Por exemplo, em Oió, posso falar de Oió. Cada região tem a hierarquia que muda um pouco, né? Mas em Oió, Adje é o líder de todos os Obatala, todos os Adoshu Obatala. Ele pode iniciar outras pessoas, ele sabe fazer, mas ele mesmo não é Adoshu, nem pode ser. Nem pode. Tem Mangba, por exemplo, mas Mangba já é tipo um ministro do Alafin, e não é Adoshu. Agora tem Bale Xangô, ele é Adoshu. Tem Keren Mangba, que é líder também do Xangô, dos sacerdotes ou iniciados em Xangô, mas ele não pode ser Adoshu. Às vezes, inclusive, fala, os Adoshus são nossos escravos. Olha que interessante. Isso tem a ver com uma política bem antiga de Oió, do Império. Então, não é uma fantasia, não é marmotagem, tem a ver com muita história. Babá, outra pergunta aqui que eu selecionei para fazer para o senhor. A diferença entre Adurá e Oriki. Tá. Então, Adura é uma palavra, o que a gente conhece como Ayalo, que é uma palavra, um empréstimo de palavra, que vem do árabe. Adura. A verdadeira palavra para que seria oração, não pedido, seria Iwure ou Isure. Iwure ou Isure. Isure é fazer pedidos. Obatala, me dê uma casa nova, um carro novo, saúde para meus filhos, esse tipo de coisa, né? Uriki são nomes de louvor para chamar a divindade. Uriki também é qualquer nome de louvor de qualquer pessoa, ou até de qualquer objeto, ou até de qualquer cidade. Então, cidades têm seus Uriki, pessoas, indivíduos, têm seus Uriki. As divindades têm Uriki. Certas comidas têm Uriki. São nomes de louvor. E através desses nomes de louvor, que a gente invoca as divindades para poder fazer Isure, que seria Adura, para poder fazer os pedidos. É como se fossem os encantamentos, mas os encantamentos se utilizam para magias, sabões, folhas, se juntam e se recitam encantamentos para poder ativar aquilo que está presente para aquele uso de magia. Enquanto que Uriki são nomes, a gente, como por exemplo, Sabrina Falcão, um exemplo. Já a gente sabe de quem se está falando. Já tenho a tua atenção, aí posso pedir o que eu quero, né? É assim que se faz com as divindades. Se recitam os nomes de louvor, as características dessa divindade faz com que essa divindade se sinta bem. Por isso também as pessoas têm Uriki. Pessoas têm Uriki de um nome só, ou como se fosse uma poesia, poema, que se recitam para que essa pessoa, se está num estado triste, fique feliz. Se está com raiva, se acalme. Ou, em geral, para louvar essa pessoa num ambiente de festejo. E tem pessoas que até têm isso como profissão, recitam o Uriki das pessoas de uma forma melódica. E as pessoas dão dinheiro. Gorjeta para essas pessoas que recitam, fazem parte de eventos. Como aqueles contadores aqueles repentistas nordestinos. O senhor já foi muito ao Nordeste. Não sei se o senhor já pegou, que tem aqueles repentistas que vão e fazem alguma historinha, alguma rima com os turistas e tal. Seria mais ou menos isso. É parecido. Uhum. É porque aqui o que acontece? Na diáspora as pessoas falam... muita gente confunde Adurá com... As pessoas se referem a cantigas como Adurá. Entendi.
E as pessoas Ou pedem falam muito que, ah, a não, a duração. Durá é uma reza cantada. E o Entendi. Orequi é só uma reza, entendeu? Sim, ok. O problema é que as pessoas ainda falta pegar um pouco a língua, o conceito da língua Yorubá, estudar um pouquinho mais. Eu acho que isso vai abrir muitas portas de entendimento para um povo. Sim, é o que eu falo sempre, e a gente é muito criticado aqui quando coloca isso. O domínio da língua, ele é fundamental quando você vai adentrar numa religião ou quando você vai começar a professar algo, porque se você não entende o que você está falando, se você não entende o que você está rezando, se você não entende como você vai ler, por exemplo, dentro de Fá, você vai ler alguns versos de Odus. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem traduções das traduções. Então você tem a tradução que é feita do inglês para o espanhol, aí depois do espanhol para o português. Aí o senhor imagina como fica uma coisa Sim, totalmente deturpada, porque foi a tradução da tradução da tradução, é. entendeu? Então, assim, é o mínimo, é o mínimo. Então, muitas pessoas falam, ah, não, mas aqui é Brasil, Brasil é Brasil, Brasil é Brasil, mas Orixá é Yorubá. Orixá E nasceu eu, em terras urubais. é, e eu vejo pessoas que recusam isso com muita agressividade, e até uma pessoa Yorubá que fala a língua fluentemente introduz um significado de uma palavra, uma sentença para corrigir, porque tem certas coisas que temos que ser honestos, que são coisas, são erros da língua. Agora, se querem aceitar como está, perfeito, não tem problema. Mas se uma pessoa que fala a língua não pode dizer o certo, porque vai machucar o sentimento das pessoas, já com isso você sabe quem quer aprender e quem não quer aprender. Porque se tudo for um ataque, então, para Não, quem mas então tudo, tem tudo virou diálogo? um ataque. Inclusive, tem muita É, gente que me perguntando, me mandando no privado, eu tô com outro celular aqui, muita gente falando, libera a barra de rolagem, libera a barra de rolagem para pergunta. Não, a gente não vai liberar a barra de rolagem para pergunta pelo seguinte, existem muitas pessoas aqui, inclusive nessa rede social, que são extremamente contra o trabalho que o Babá faz, que já criaram várias polêmicas, pessoas até que inclusive já usaram o nome dele para ganhar alguma vantagem e ele nem sabe nem da existência da pessoa. uhum, Então, assim, para evitar, a gente resolveu colocar sem estar aberta a perguntas, porque se é para sofrer ataque e as pessoas resolverem falar que nós estamos indo contra as religiões da diáspora, é melhor a gente não abrir, porque sim, o objetivo nunca foi ser contra o que é feito aqui. Se você é do Candomblé, se você é da Umbanda e você é feliz, ótimo, siga na Umbanda, siga no Candomblé e seja feliz. A única coisa que a gente pede é aceitar que Orixá é africano, Orixá é é, Yorubá. Então tem que aceitar isso, acabou. é, Nada mais, a gente não está aqui para impor regra, a gente está aqui para fornecer conhecimento. Se as pessoas se doem muito pela questão do fornecimento de novas informações, isso tem que ser questionado. A quem interessa você não quebrar paradigmas que são colocados aqui, porque a gente não está em momento algum falando, olha, isso aqui tem que mudar, isso está errado. Não, quem quiser seguir aquilo ali, que claro, siga o que é, foi feito. Mas não custa nada a gente falar o que é feito lá, né? é. Então, em momento algum, estamos impondo regras. A gente está só mostrando o que é feito em terras iorubás. E Então, eu assim, sempre falo, como muita gente é agressiva e não consegue sim, enxergar isso, a gente resolveu colocar a barra de rolagem fechada. eu sempre falo Fala, com João. as pessoas que eu adoro todas as tradições de origem africana. Então, seja a tradição cubana, o candomblé ou qualquer outra tradição que é afro-brasileiro, brasileira, qualquer religião de base africana. Adoro e quero que sempre mantenham a sua identidade, sempre. Mas o mundo já está crescendo em termos de conhecimento.
as pessoas estão viajando, estão se conhecendo. A gente pode conhecer o outro sem se machucar. Eu posso conhecer o candomblé e posso até participar como observador nos rituais. Por quê? Porque eu quero saber me educar. Como que a gente vai ter diálogo mantendo crenças falsas narrativas? Sobre, por exemplo, tem um monte de brasileiro e cubano, latino, eu sou latino, de país porto-riquenho, e eu estou escutando há muitos anos, mas a gente conservou o Yorubá arcaico. Gente, isso não existe. Quem aqui fala Yorubá Essa do Yorubá arcaico é clássica, é clássica. Os nossos ancestrais, eles tinham um Yorubá arcaico e que vocês não entendem, porque esse Yorubá em terras yorubás já mudou. Não existe isso. Não existe. Então, já com isso, tem um lado com uma crença falsa, porque a gente pode ter nossas crenças, mas isso já é uma falsidade. E eu que estou numa posição que conheço que isso é uma falsidade, como vou poder manter um diálogo normal? Não tem como. Não tem como. Então, eu adoro todas as tradições. Quero que mantenham as suas crenças, conceitos, as suas estéticas, tudo. Mas a gente não pode parar esse movimento de conhecer, pelo menos se educar. Você pode conhecer do outro sem comprometer a tua tradição, a tua prática. Também temos que ser sinceros. Nós que praticamos tradições espirituais, pessoas com problemas se aproximam. Até pessoas com problemas emocionais, problemas psicológicos, se aproximam. E essas pessoas, nesse processo, eles às vezes agem de uma forma agressiva. Temos que ser um pouco paciente com eles, mas ao mesmo tempo saber que essas pessoas precisam de ajuda. Às vezes ajuda psicológica mesmo. Então, sim. É muito complicado, muito complicado. Sim, tem alguns haters aqui nessa rede, na outra também, que a gente olha, a gente fala assim, meu Deus. Não, e outra Não coisa, a gente está fazendo um trabalho contra o apagamento da identidade africana, dessa e outras tradições. E depois querem atacar a gente como se a gente estivesse fazendo ao contrário. Olha que interessante. Olha que interessante. Exatamente, porque a narrativa que existia aqui antes no Brasil era justamente essa, que o culto, aqui no Brasil e em Cuba principalmente, né, o culto de orixá na África se perdeu, porque era isso que eles falavam, na África o culto generalizava, como se o continente africano inteiro cultuasse orixá, e o culto de orixá na África se perdeu, e somente Cuba manteve a tradição, e somente o candomblé baiano e carioca manteve a tradição. E, infelizmente, ou para essas pessoas que faziam que levavam à frente essa narrativa, e felizmente para nós, com o aparecimento das redes sociais, isso caiu por terra. Isso caiu por terra de uma forma avassaladora. Então é uma narrativa que não se sustenta. E o que a gente quer justamente é preservar o que é feito lá, mas de forma alguma impor o que é feito lá às tradições da diáspora. É só dizer, olha, lá é feito assim. Mas se você vai continuar do jeito que você quer, continua. Ótimo para você. E outro detalhe, as pessoas muitas vezes gostam, mas isso é na África. Isso aqui é Brasil. Mas então, as pessoas no Brasil não têm liberdade de praticar a religião que querem praticar? A gente respeita as tradições que se criaram, se desenvolveram no Brasil ou nas Américas, mas a gente tem esse livre arbítrio de praticar a tradição que quiser. É a frase mor deles, aqui é Brasil, aqui não é África, aqui é Brasil, aqui não é África. Mas e as divindades não são africanas? Pelo amor de Deus, pelo menos isso. Pelo menos isso. Vou passar para outra pergunta, Babá. Qual a diferença do culto Geledé para Oboni? Os dois cultuam Yami? Então,
todo mundo tem que cultuar as Yami de alguma forma. Todo mundo. Se você pratica a orixá, tem que cultuar ou pelo menos agradar elas de vez em quando, porque Olodumare colocou elas no domínio do mundo. Então, todo mundo tem que alimentar elas de vez em quando. Não existe alguém ou algum culto que não alimente as Yami. São muito importantes. Diga. Qual a diferença Uhum. dos cultos? É isso que a pessoa colocou aqui na pergunta. Então, Ogboni tem uma função judicial, tradicional, antigo, também função de alimentar Malé, ou Ilé, ou Gere, ou Nile. É bastante complexo. As Yami tem a ver nesse culto também. E Geledé é como se fosse entretenimento para elas. É um culto à parte, também tem a ver com as Yami, mas os ícones, os assentamentos são diferentes, têm diferentes funções na sociedade. E Geledé não se conhece em todos os lugares, não se pratica em todos os lugares. Começou em Quechua, se espalhou, mas o Ogboni, em toda a terra Yorubá, se pratica o Ogboni. E até Quando o senhor fala fora em de terra Yorubá. entretenimento, a gente poderia fazer uma analogia com a diáspora, como se fosse assim: é um xirê, é uma festa, um candomblé. Ok. De alguma forma, mas tem a ver com roupa enmascarada, né? Que Isso. homens dançam. Porque a gente não sabe que entre comunidades não se sabe exatamente quem é uma mulher ou homem que pertence a esse grupo, que são as Adje e os Osso, que é a parte masculina. Ninguém sabe, mas estão presentes. Então, Geledé faz parte de aplacar, apaziguar essas pessoas. É importante até o senhor ter tocado nesse assunto, porque quem faz parte do culto não fala, não é verdade, Babá? Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil, as pessoas têm muito, por exemplo, alguém vai e faz um mulher, e aí fala, não, porque eu sou iniciada para Yami, eu sou do culto de Yami, e eu já falei isso até em outras lives, quem é realmente do culto não fala. Em terras urubais, não sai falando, não é verdade, Babá? É assim mesmo. Por isso eu não gosto muito de entrar nesse tema, porque essa fala também, não tem iniciação, não tem mulher, não tem assentamento. E outras pessoas, sim, tem assentamento, tem iniciação, tem isso, aquilo. Eu prefiro nem entrar nesse assunto, porque já vi tantas coisas verídicas e também marmotagens, mas é um tema que deve se manter o segredo, eu acho, o respeito e pronto. Vamos ao próximo tópico. Só um instante. A pessoa perguntou: ouvi falar que tem famílias na Nigéria que cultuam Oxóssi como mulher. Realmente isso é verdade? Tem pessoas assim. Eu já vi em Oyo, com certas famílias de Ogum. Então, essa questão de gênero é um pouco complexo. Interessante, porque a gente já falou que os Irumale muitas vezes não têm gênero, né? Alguns casos. Mas também esse conceito de gênero na cultura Yorubá e outras culturas na África, mas vou me focar na cultura Yorubá, às vezes é metáfora de uma relação que uma divindade tem com outra. Então, se eu quero colocar, por exemplo, uma divindade em cima de outra, em termos de hierarquia, a segunda vou colocar como fêmea. E dizer que a esposa dessa divindade aqui. Mas não necessariamente tem gênero feminino. Às vezes também, por exemplo, tem no culto de Ará, Agbona, se diz que Xangô é a mulher de Agbona, de Ará. Às vezes tem a ver com intimidade.
Porque não tem uma pessoa mais íntima do que a tua mulher, né? Da teu esposo, teu marido, a tua mulher, esposa. Então, é uma amizade bem estreita e se conhece como Ayahu. Ou que na hierarquia, Xangô seria aqui embaixo de Ará. No culto deles, estou falando que no culto deles, Ará é o principal. Isso é normal para qualquer culto, né? Então, Ará está em cima, Xangô é o segundo a Ará. Se conhece como Ayahu, a esposa de Xangô, de Ará. Então, tudo depende. Mas entre pessoas de Oxóssi, que eu conheço pessoas de Oxóssi em estado Ogum, em Jebu, entre os Jebu, que falam dialeto Jebu, pessoas que falam dialeto Egba, até em estado Oyo, a Ekiti, a maioria, Oxóssi é masculino, é homem, a maioria. Dentro de Oyo mesmo, tem pessoas que acreditam que Oxóssi é fêmea. E dentro de Oyo, tem pessoas que acreditam que Oxóssi é masculino, mas depende do culto. Por que Oxóssi é pouco falado no culto tradicional iorubá? Foi essa pergunta que colocaram aqui. Eu acho que porque as pessoas não pesquisaram, simplesmente não viajaram para pesquisar. Ogum é muito mais popular. Eu acho que em qualquer lugar onde se pratica orixá, Ogum é o principal, porque o principal é guerreiro, caçador, por exemplo, né? Mas não é o único. Tem Oxóssi, Ijá, Ernilé, Logunedé, etc. Uma série de divindades que tem a ver, que são guerreiros, por exemplo, né? E entre eles também tem divindades fêmeas. Mas Ogum é o principal. Mas as pessoas talvez não procuraram, muitas vezes. Eu conheço pessoas de Oxóssi em Jebu, Ekiti, no estado do Oyo, em Quechu e várias regiões perto de Quechu que falam dialeto Quechu. Então, Oxóssi existe, e bastante, só que não procuraram. Não sei. Porque aquela narrativa que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem como referência, dentro dos estudos literários, né, sobre religiões afro-brasileiras, o Pierre Verger. E um dos equívocos que o Pierre Verger teve, né, foi colocar como se o culto de Oxóssi tivesse extinto em terras urubais. O que as pessoas precisam entender é que Pierre Verger, ele não era um pesquisador. Ele era um fotógrafo, ele fez, lógico, ele fez uma enorme contribuição aqui para o Brasil. Isso não, até para a época, né? Ele foi realmente um grande desbravador, mas ele não era um pesquisador, ele era um fotógrafo, né? Na verdade, ele nem fotógrafo profissional era. Ele era um cara que tinha uma família abastada e ele tinha condições financeiras para isso. Ele resolveu fazer uma viagem pela África para poder conhecer novos ares, se apaixonou pelo culto e realmente se iniciou e fez, né, uma série de registros. Mas ele não era profissionalmente um pesquisador, um antropólogo, né, um historiador. Mas assim, obviamente que a contribuição que ele fez foi imensa, isso não tira o mérito dele. Entretanto, é importante ressaltar que ele cometeu equívocos na obra dele. E é normal. Entre esses equívocos está essa questão de Oxóssi, né? Que ele coloca que o culto de Oxóssi foi extinto. E que a gente mal começou a rede social, a gente já viu logo que isso não era. E é importante, né, Babá, o senhor deixar aqui, colocar aqui, porque quando começou lá atrás o Facebook, existiam alguns historiadores que colocavam que existia aqui, o culto lá era um refluxo do que estava aqui, né? Então, assim, queria até que o senhor falasse sobre isso, que não tem refluxo. Não, claro, sempre tem troca de cultura, mas o que eu estou vendo é outro tipo de coisa, por exemplo, às vezes comidas, às vezes, por exemplo, na língua iorubá, tem uma série de palavras que são empréstimos
linguísticos, né? Com o árabe, que veio através dos Fulani, os Hausa, que são etnias ao norte e com Takwa também, que veio ao norte de Terra Yubá. Outras etnias que estão na atual Nigéria, mas sempre tiveram contato através de séculos. Por exemplo, o Islã já existe em Terra Yubá séculos, muito antes do que, por exemplo, o Brasil. Que antes de existir o país conhecido como Brasil, Cuba, etc., né? Então, essa presença já existe. E também com a moda também, o argumento do momento é falar que foi destruído pelos muçulmanos. Exatamente. Foi destruído. E é falso, né? Até tem pessoas que dizem que o Yorubá falado, que ninguém fala no Brasil, no Candomblé, o Yorubá arcaico e o que é o Yorubá da Nigéria é um Yorubá inglesado, com influência inglesa. Essas pessoas não têm noção que tem mais de 30 dialetos da língua Yorubá, que cada um desses dialetos são como se fossem línguas antigas, só que se entendem entre si, né? Então, essa questão de refluxo, por exemplo, tem palavras que veio do português, por exemplo, bacia, que é uma bacia que a gente usa como recipiente. Tem a bela, que tem a ver com vela, que é a vela que se incende. A vela não existia antigamente em Terra Yubá, isso trouxeram os portugueses, né? Então tem certas palavras assim. Com isso, ok, entendo. Tem a questão dos agudá, que inclusive a maioria dos agudá são católicos. A maioria dos agudá são católicos, que foram os africanos que voltaram para a África Ocidental, que levaram inclusive a arquitetura luso-brasileira, que é muito comum na África Ocidental, na Nigéria, República de Benin, Ghana, etc., né? Trouxeram isso porque aprenderam isso no Brasil. Mas os agudá foram católicos. Inclusive, para dizer católico ou catolicismo em Yorubá, se diz Ijo Agudá. Então, essa questão de trazer orixá de volta, principalmente nessa época eram Yorubá puros, não eram pessoas nascidas muitas vezes. Eu quero dizer que nessa época a prática de orixá foi levado da África para lá diretamente, pelo menos no coração e na mente das pessoas, dos devotos, né, que recriaram no Brasil aquilo que aprenderam da melhor forma que puderam, né? Então, eu já li livros de Pierre Verger, eu gosto muito do trabalho dele. Equívocos vai ter, normal. Inclusive, eu gostei quando eu estava lendo uma sessão sobre Nanambucu, Obaluaê, Babalingo, etc. Tem certas informações que pertencem realmente às regiões que ele falou nos textos. Olha que interessante, que bonito isso que se conservou, pelo menos na fala dele, nos livros, esses conceitos, mas outras áreas que tem lacunas sobre Oxóssi, por exemplo, e outras divindades. E talvez eu penso, será que ele não procurou? Ou quanto tempo será que ele ficou viajando, indagando, pesquisando com praticantes, né? Não Por sei. exemplo, o caso de Airá, né? Ará, ele no livro Notas para Orixás e Voduns, ele coloca que ele esteve em Quetu e havia uma troca de sacerdotes. E ele não pôde conversar com o próximo sacerdote de Ará. Porque o sacerdote, quando ele tinha ido, o sacerdote tinha falecido e ainda estavam vendo isso, então ele não pôde. Então eu achei interessante, mas no livro Orixás, ele já coloca, porque foi um livro mais antigo, se eu não me engano,
Ele já coloca que Airá seria um Xangô que veste branco. Hum, Bom, mas depois no Notas ele vai e relata isso, entendeu? Então, assim, é a questão de vivência mesmo. Então, ele acertou é vivência. muita coisa, mas também teve suas falhas, É, e que é natural, é normal, porque nós somos seres humanos. O que a gente não pode é replicar falas do tipo. O Eridilogu foi criado aqui por uma Boxiobtico e foi levado para a Nigéria. Isso que a quero gente não falar pode sobre fazer. isso, mas também, antes disso, essa questão de fazer pesquisa em Terra Exatamente. Yubá aham, é complicado. E é por várias razões. Primeiro, a gente está falando de comunidades que são autônomas, que têm seus próprios dialetos, hierarquia, cada região tem sua política. Também a questão de que vem uma pessoa, seja estrangeira, seja africana, não importa. Se você conhece uma pessoa, é através dessa pessoa que essa pessoa vai abrir as portas. Se a pessoa quiser abrir as portas para conhecer outros indivíduos. Tem um ditado, se diz, né? Itose loloyo. Então, tem muito a ver com protocolo. Em Quechua, toda essa região, a Aragbona é tão importante aí que faz parte da literatura sagrada que se recita, oral, né? Então não tem como sumir a Agbona, Ará, não tem como. Inclusive, quando se começam rituais públicos, sempre tem certas coisas que recitam, né? Que não vou recitar aqui, porque não é momento para o público ainda esse aspecto, né? Mas talvez no futuro. Mas forma a base. Então, eu lembro de uma pessoa, suposto antropólogo, que falou que não, que o N de Logun, os 16 búzios, se aprenderam ou se criaram no Brasil e se levaram para a África Ocidental, para a Terra Yubá, que Foi em antigamente não existia. 2016, isso eu lembro. Lembro, tem os prints, né? E É, agradeço muito ao professor Robson Cruz, uma pessoa que eu respeito muito, que é maravilhoso. praticante do candomblé e é antropólogo. Ele falou, isso não é verdade. Aí colocou um monte de foto de livros antigos que menciona Erin de Logo em Terra Yubá. Nessa época que estavam chegando Yorubá escravizados no Brasil. Então, eu agradeço muito, ainda que é uma espada com dois gumes, né, se diz? É faca de dois Dois gumes. gumes. Faca de dois gumes. Isso, o Facebook, toda essa questão das redes sociais, mas todas essas falsas narrativas já estão sendo eliminadas uma por uma. E as pessoas, por isso, ficam agressivas, porque foram já ensinados isso gerações. Faz décadas que certas informações falsas fazem parte do folclore. E mas graças a Deus já o Ludmar já estão sendo eliminados. Não tem como criar Eren de Logo no Brasil e levar para Terra Yorubá. Primeiro, em Terra Yorubá se fala Yorubá, se fala fluentemente, tem pessoas que nem falam inglês. Onde vão sacar todos esses versos, todos esses procedimentos, com um povo que já faz mais de um século que já não fala Yorubá? Como é possível isso? Não tem como. Não tem como. Só nas fantasias, nos sonhos românticos das pessoas que talvez se sentem, não sei, tipo tarado com essa questão de que se perdeu informação na África, mas se conservou aqui nas Américas. Para mim, uma mentalidade meio doente, sabe? Eu não consigo entender isso. É o medo, é o receio de perder o domínio.
de culto, a insegurança, na verdade, é essa. Porque, assim, É isso as mesmo. pessoas que realmente têm que são da diáspora, que têm a cabeça mais aberta, que estão propensas a adquirir conhecimento, eles não têm essa postura, porque eles Não têm o tem lugar mesmo. deles como sacerdotes, eles já Sim. têm as egrégoras deles formadas e não vivem da exploração financeira Uhum. que está por trás de tudo. É, Então, quando você tem essas narrativas mais acirradas, é aquela coisa que Freud explica, é o medo do. Você coloca o medo do exterior, o que está dentro de você. Então, se é. você tem realmente. Você ataca, é porque você tem medo que aquilo lhe vire uma concorrência. É simples assim. É, exatamente. A O última pergunta que eu conhecimento vou fazer. liberta. Diga, diga. Oi? Não, eu estava falando que o conhecimento liberta. Se as pessoas se abrirem mais ao conhecimento, todos esses sentimentos de insegurança podem eliminar tudo isso. Mas, Olha, eu vou fazer uma última pergunta, mas eu vou colocar aqui uma pergunta para o senhor que não estava no script, mas tá. tem umas 30 pessoas aqui me mandando pelo direct e não é uma pergunta, não é nada demais, mas assim, querem saber como o senhor enxerga Exu, Orixá? Tem umas várias pessoas aqui perguntando. Isso é super importante. Eu vejo como círculos, né? No centro, Olodumare. E mais próximo a esses círculos, Exu, Yami, Ori, Egun, são Exu é um dos conceitos, é divindades, mas o conceito de Exu é tão importante ao sistema em geral que não existe orixá sem Exu, não é que não. Então, Exu tem um papel muito importante na tradição, no modo de ver a vida, o mundo em geral. Ah, eu acho que já pessoas conhecem Exu como mensageiro, tem dualidade, mas o papel dele é muito importante na função em geral do mundo e de nossa crença como devotos aos orixás. E a última pergunta aqui existem os famosos rituais coletivos que estão fazendo aqui pelo Brasil? A pessoa Em terras urubais, existem rituais coletivos? É melhor colocar assim: existem rituais coletivos em terras urubais? existem, sim. Eu ia pedir um exemplo, mas existe sim, existem, porque, por exemplo, a questão de pandemia, né? Durante a pandemia as pessoas faziam rituais coletivos para a proteção das comunidades. Então se fazem cerimônias sim para indivíduos, mas também para templos, para comunidades, cidades inteiras. Existe, sim. É isso, Babá. A gente já está fazendo 1 hora aqui já passou até um pouquinho. Tá Eu bom. ficaria aqui a noite toda conversando. Vamos marcar depois outra oportunidade. Foi maravilhoso receber o senhor. Obrigado. E só tenho a agradecer, que foi maravilhoso a gente estar Que aqui. bom.